O Tecnoblog começou suas análises de console de nova geração com o Xbox Series S, o console menor e branco da Microsoft. Se você não viu, link na descrição para dar uma assistida. Agora é hora de você conferir o que a gente achou do Xbox Series X, seu irmão maior, mais poderoso e com uma proposta bem diferente. Há de ser a opção de quem quer performance de ponta, não importando o preço. O Series X custa $499 no mercado internacional e R$ 4.599 no Brasil. E ele não é barato nem lá fora. Por isso, é realmente um console que preza pela tecnologia de ponta. Se vale a pena pegar agora? Acompanhe o nosso review e descubra. Mas antes, vamos ao nosso aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente de tecnologia que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises de produtos são opinativas e não possuem nenhuma intenção publicitária. Por isso, sempre destacamos de forma transparente os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa, fabricante ou loja pagou ao Tecnoblog para produzir este conteúdo. Nossos reviews não são revisados nem aprovados por agentes externos. O Xbox Series X foi fornecido pela Microsoft por empréstimo por tempo indeterminado. O produto será usado em conteúdos futuros. O Xbox Series X é o console de nova geração da Microsoft que faz par com o Xbox Series S. Ele foi anunciado na E3 de 2019 com o codinome de Project Scarlet, para depois ser oficializado com seu nome definitivo no The Game Awards em dezembro daquele mesmo ano. Inicialmente, todo mundo achou que a Microsoft entraria na nova geração de consoles apenas com este modelo. Após inúmeros vazamentos e rumores, a Microsoft confirmou em setembro de 2020 a existência do Xbox Series S, com o lançamento agendado para a mesma data, 10 de novembro. Mas o Xbox Series X ele é calçado em 3 pilares muito importantes para a empresa hoje: poder, serviço e retrocompatibilidade. A empresa resolveu abraçar de vez o conceito de família Xbox, entre aspas, e instaurar uma nova geração que não se diferencia tanto da anterior, por mais que tenhamos sim um console muito mais poderoso. Este foi um ponto também que a gente debateu no nosso review do Xbox Series S. Aliás, várias críticas que fizemos por lá, como o menu igual ao do Xbox One, ou a ausência de novos grandes exclusivos para inaugurar a nova geração, valem também para este conteúdo aqui do Xbox Series X. Ainda assim, o console preto tem a enorme vantagem de ser bem mais poderoso, se distanciando do outro modelo com esse diferencial. Beleza, o preço de R$ 4.599 no Brasil não é dos mais atrativos, mas lembrando aí que ele originalmente custaria mais caro, né? Ele foi anunciado como R$ 4.999, mas ele teve redução de preço depois que o governo cortou o IPI, que é um imposto sobre produto industrializado. Ainda assim, mesmo com esse valor, quem quiser investir nele talvez tenha bons motivos para fazê-lo. Vamos ver. Lembrando que aqui no Tecnoblog já fizemos um unboxing com o Series X, tá? Para quem perdeu, o link do vídeo também vai estar na descrição para você conferir tudo que vem na caixa. O design do Xbox Series X ele é bem curioso. Foi feito para funcionar nas duas posições, né? Em pezinho ou deitadinho, mas o ideal é que ele fique em pé, né? Seja no seu rack, na sua estante, no armário de TV, qualquer coisa do tipo. Ele tanto foi feito para ficar na vertical que ele acompanha uma base embaixo dele que não é removível, para melhor alinhar a posição, né? E deixar o console em segurança em pé. Quando você deita, a base fica à mostra do lado, assim, né? E fica um negócio meio estranho visualmente. Estranho também é o visual do console, mas não no sentido ruim. Quando foi anunciado, o Xbox Series X gerou piadas envolvendo o monólito negro do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. E assim, não é pra menos, lembra mesmo, tá? Na verdade, ele também lembra uma outra coisa, uma torre de computador, ainda que mais compacto. Seu corpo é retangular, com as seguintes dimensões: 15,1 cm por 15,1 cm por 30,1 centímetros. O Series X pesa 4,4 kg, que é um peso até bem leve se você considerar seu porte maior, a exemplo de outros consoles mais recentes da Microsoft, como o Xbox One X, que também é grande. Em suas entranhas, o Series X carrega uma série de novas tecnologias. Sua placa-mãe é posicionada de forma dividida, até por conta do espaço peculiar que o formato do console proporciona. Mas a ventilação parece funcionar e não dá brecha para superaquecimento ou qualquer tipo de problema relacionado a calor. Na parte superior do console, inclusive como a gente já apontou no unboxing, o Series X possui uma enorme abertura com grades decoradas com tinta verde de maneira incrível
interna. O efeito visual é bacana, mas a grade é bem funcional. É ali que sai todo o ar emitido pelo gigantesco cooler que fica dentro do console. Esse cooler também que é o principal responsável por manter o aparelho bem refrigerado. Na parte traseira do console, a gente tem um design bem compacto, quase minimalista para as entradas e saídas. Duas portas USB 3.0, entrada para cabo de rede, entrada para cabo de força, saída HDMI 2.1 e um espaço para o cartão de armazenamento expansível, oficial e proprietário da Microsoft. Juntamente com as conexões, temos ainda outras pequenas saídas de ar, menores que as de cima, mas que completam o esquema de refrigeração do Series X. E assim, parece funcionar muito bem a propósito, tá? O Series X, como eu falei, tem um monte de elementos em comum com o Series S, por isso eu quero evitar ser repetitivo nessa análise. O controle, por exemplo, nada muda em relação a essa versão, a não ser pela cor. O joystick que acompanha o Series X é preto, enquanto o que acompanha o Series S é branco. De resto, ele tem as mesmas melhorias e adições que a gente já cobriu aqui no nosso review do Xbox Series S. Se você não viu, corre para ver, link na descrição, mas eu dou uma ligeira recapitulada do que ele tem de novo por aqui. O que o novo controle do Xbox Series X tem é basicamente o botão Share, que compartilha conteúdo, vídeo ou foto e fica no centro do controle, gatilhos mais enrugados, menores e com alguma textura que melhoram a pegada na hora de usar. O próprio corpo do joystick ele é menor e um pouco mais leve quando você compara com o modelo anterior do acessório. E o D-pad, né, ou direcional digital, ele agora é redondo, não é mais em formato de cruz e ele tem as direções em relevo. A mesma reclamação que fiz no outro conteúdo também vale para cá. O novo controle é barulhento no D-pad, bastante barulhento, aliás. Vale lembrar que o controle ainda usa pilhas por padrão, com carregadores e baterias internas vendidos separadamente. Além disso, esse controle funciona na antiga geração, e o joystick do Xbox One também funciona por aqui. Por isso mesmo ele mudou pouco. Quem está migrando de um aparelho para o outro tem a opção de continuar usando o mesmo acessório. E agora vamos falar sobre a velocidade. Assim como no Series S, a velocidade é muito importante para o Series X. Aqui ela não é fruto somente do uso de memória de armazenamento sólida, o SSD, mas também pelo imenso poder de processamento que o console carrega. São 12 teraflops só para o processamento gráfico, o número é o maior de todos do mercado em termos de console, superando até mesmo o PS5. O Series X também tem 8 núcleos de processamento no seu processador central e memória GDDR6 de 16 GB de altíssima velocidade. Tudo isso é somado à arquitetura Xbox Velocity, que é o conjunto de tecnologias por trás dos novos aparelhos da Microsoft. Tecnologias focadas em dar uma experiência ao consumidor de grande velocidade, como o próprio nome Velocity sugere. E essa velocidade ela não está focada só em carregar os jogos mais rápidos, né, entre um menu de pause e outro, ou entre uma tela e outra, mas também é vista no próprio aparelho, no menu do aparelho, quando você liga o console do zero, quando você abre um jogo do zero. Tudo é muito rápido e, tipo, tem coisa que vai durar no máximo 1 minuto, se muito. O SSD de alta velocidade é um dos pontos principais, e ele também influencia no download dos jogos. Ainda que dependa, claro, da conexão de internet do usuário, dá para baixar jogos de maneira ligeiramente mais rápida. Isso graças à taxa de transferência do SSD, que é de 2.4 GB por segundo. O mesmo acontece quando a gente transfere conteúdo de um console para o outro, né, pela rede ou pro Wi-Fi. Inclusive foi o que eu fiz antes de começar a iniciar os testes, transferindo conteúdo do meu Xbox One S, que eu já tinha, pro Xbox Series X para não perder nada. E também quando eu transferi do Series S para o Series X. Jogos com mais de 80 GB, por exemplo, foram transferidos em menos de 20 minutos. Isso é claro, se você tiver uma conexão muito rápida de internet, principalmente no exterior, esse é um tempo que pode não impressionar muito, mas para quem tem conexões ainda mais fracas, é 20 minutos, menos de 20 minutos para instalar um jogo de mais de 80 GB, às vezes mais de 100, é um tempo bem considerável. Se eu fizesse um download do zero da loja da Microsoft, com esse tamanho, eu levaria bem mais tempo aqui, no mínimo uns 40 minutos, talvez 1 hora de repente. O SSD também é responsável por otimizar boa parte do funcionamento do Series X, tornando toda a experiência de mexer no console muito agradável, muito fluida, né, muito rápida. E isso, inclusive os jogos também ficam muito mais fluidos, rápidos e com carregamento extremamente rápido. Por falar no SSD, aliás, o Series X tem 1 TB de armazenamento, né? Sendo que apenas 802 GB estão disponíveis para jogos. Mas ainda pode ser pequeno. Lembrando que um jogo como Call of Duty Warzone ou Master Chief Collection do Halo pesam ambos mais de 100 GB. Ainda assim, foi possível testar o Series X com uma grande quantidade de jogos, entre alguns que eu já jogava no Xbox One S e outros que baixei exclusivamente para conferir o poder gráfico e rapidez do aparelho. Um ponto importante
que muitos lembraram na ocasião do review do Xbox Series S é que sua memória pode ser expandida com acessórios e o próprio cartão de expansão da Microsoft. Mas eu tento lembrar de volta que o ideal é que os usuários possam aproveitar o aparelho ao máximo sem precisar ficar comprando mais acessórios, afinal ele já é caro, os dois são. Mas assim, o espaço em disco ele não chega a ser um enorme problema no Series X, tá? Como é de grande conhecimento, o Xbox Series X aposta na retrocompatibilidade de maneira pesada. Qualquer jogo que rode no Xbox One, incluindo títulos retrocompatíveis de Xbox 360 e do Xbox original, rodam também no novo aparelho. A exceção, claro, está em títulos que usam o Kinect de maneira obrigatória, ou por meio da assinatura do Game Pass ou EA Play. Em sua maioria, todos esses jogos se comportaram muito bem. Jogos mais antigos não receberam, grandes melhorias visuais além do carregamento maior, mas eles rodaram bem na medida do possível. Alguns não tiveram acesso à maior taxa de quadros, prometida, mas também por serem muito antigos. Entre eles, aliás, o Brutal Legend e um outro jogo chamado Alice Madness Returns, que eu também testei. Os dois de Xbox 360, mas os dois também ficaram bonitos, graças a efeitos como HDR que melhoram as cores. Já jogos modernos e mais atuais, como Gears 5, Forza Horizon 4, Fortnite e Assassin's Creed Valhalla, estes sim tiraram bom proveito do poder do Series X. O Xbox Series X foi feito para ser poderoso, e mostrar isso por meio de resoluções de traços de quadro é fundamental. O aparelho suporta até 120 FPS e 8K de resolução em alguns casos mais extremos, caso o usuário tenha o jogo e uma TV adequada para essas configurações, claro. Mas estes são os parâmetros mais extremos, tá? O normal do Series X é alcançar 4K e 60 FPS, que já é algo enorme e muito maior do que qualquer outro console da atualidade. O Ray Tracing é um show à parte, é realmente impressionante que a gente tenha chegado em um ponto onde é possível ter esse tipo de efeito em um console sem que ocorra perda de performance no jogo. Para quem não sabe, se trata de efeitos de luz mais realistas com reflexos em uma poça de água, por exemplo, ou em um vidro espelhado. O que importa no Xbox Series X é que ele é um console capaz de fazer tudo isso sem deixar a peteca cair. Você não ouve um barulho enorme do cooler tendo que refrigerar o videogame enquanto ele se esforça para gerar esses efeitos e nem mesmo sente perda de performance em nenhum momento. O Series X é poderoso, muito poderoso. O enorme problema é que ainda não é um jogo feito exclusivamente para essa arquitetura, o que deixa a experiência com o Series X ótima, mas com aquele gostinho de incompleta, entre aspas. O console, com toda certeza, tem um longo caminho pela frente, mas no momento a gente fica com aquela sensação de potencial ainda não explorado. E agora vamos à conclusão, mas antes, dá uma olhada no Tecnocast, que é o nosso podcast quinzenal de tecnologia. No Tecnocast 168 falamos sobre a próxima revolução da banda larga e em como as redes neutras podem alterar o cenário da internet no Brasil. Então assina o Tecnocast no Spotify ou no seu aplicativo preferido para não perder nenhum episódio. Os links do Tecnocast estão aqui na descrição. Mesmo por R$4.599, que é um preço considerado elevado, eu acho que o Xbox Series X vale o investimento. Mas apenas se você fizer questão de entrar na nova geração de consoles agora, assim que ela está sendo lançada. Há uma série de poréns, tá? Não existe nenhum jogo realmente novo e que seja estritamente exclusivo do aparelho. O menu do console não mostra de maneira muito clara que ele é de uma nova geração. E a grande impressão que o Xbox Series X que passa é que ele é só uma versão mais poderosa do Xbox One, da mesma linha, só que mais potente. Por outro lado, temos um console com um drive de disco, acesso ao Game Pass mediante assinatura, boa e confiável estrutura técnica, além de outras qualidades. Quem procura poder, vai achar. O aparelho é literalmente o mais poderoso do mercado, se a gente seguir as suas configurações à risca, e tem potencial para expandir seus horizontes ainda mais, conforme a geração se desenvolve e recebe novos jogos. É claro que o preço não é exatamente barato e por isso talvez muita gente espere um pouco para comprar o seu. Mas leve em conta que a própria Microsoft se comprometeu a lançar jogos para toda a linha de Xbox existente atualmente, que é o Series X, Series S e o Xbox One também, o modelo S. E isso deve continuar acontecendo por pelo menos uns 2 anos. Assim, ninguém é obrigado a atualizar seu videogame em casa de maneira imediata. Se não quiser gastar muito, não fizer questão do enorme poder e ainda assim levar alguns benefícios para casa, o Xbox Series S pode ser uma opção mais barata e acessível. Mesmo assim, quem preferir o aparelho mais caro e for fã da Microsoft, não vai se arrepender e vai poder conferir
todas essas melhorias de perto. E esse foi o review do Xbox Series X, um dos novos consoles da Microsoft para a nova geração. O que você achou? Dá um joinha para ajudar a divulgar e se tiver alguma dúvida ainda, acessa a comunidade Tecnoblog, onde todo dia tem gente discutindo sobre tecnologia. E se você só acompanha a gente pelo site, se inscreve no canal do YouTube porque sempre tem vídeo novo por aqui. Eu sou o Felipe Vinha e todas as informações você encontra lá no Tecnoblog. Valeu pessoal, até a próxima e tchau!